Os bancos sentem que é a certa altura para remover o excesso de estímulo no sistema. Jan-Mark, bem-vindo de volta para o estúdio do Cascopi. É um prazer de conversar com você. Obrigado. Hoje analisaremos a situação atual nos bancos centrais e o que podemos esperar. Para começar, será que os bancos centrais são capazes de remover o estímulo e reduzir o balanço patrimonial? Bem, na semana passada ouvimos o Draghi do BCE e durante o último par de semanas houve discurso da Yellen do Fed. Existe a disposição, assim como a economia um pouco recuperou. O crescimento não é tão forte como antes, mas permanece forte. A taxa de desemprego está reduzindo e os bancos sentem que é a certa altura para remover o excesso de estímulo no sistema. Mas o problema é que na Europa continuamos a ter taxas de juros negativas e precisamos de puxá-las até zero e em seguida começar a reduzir o balanço patrimonial. A questão é que desde a crise de 2009 os bancos centrais extremamente expandiram o seu balanço patrimonial e neste momento o balanço patrimonial do BCE é maior que o do Fed. E o Banco do Japão e o Banco Nacional Suíço têm feito a mesma coisa. Alguns deles compraram títulos, alguns compraram títulos e ações, então existe demasiada quantidade de dinheiro no sistema. E eu acho que temos de reduzir isso e deixar os mercados encontrar o equilíbrio. Em caso contrário, podemos causar mais uma crise no próximo par de anos. Com isso dito, qual será o próximo movimento dos bancos centrais e como eles poderiam retirar a liquidez e reduzir as compras de equidades e títulos? É um pouco complicado porque sempre que eles falam sobre a remoção do estímulo, o mercado assume um mergulho. Desta vez não foi tão enorme, mas depois eles ficam com receio e voltam à posição onde eles estavam. Podemos ver que nos seus discursos mais recentes, a Janet Yellen teve um sentimento mais dovish. Ela não sente a necessidade para aumento das taxas de juros novamente neste ano. E a redução do balanço patrimonial está planeado para julho ou setembro, portanto isso é uma proposta complexa. Mas na minha opinião, a Europa deve conseguir as suas taxas de juro de volta para pelo menos 0%. Eu acho que as taxas de juro negativas não fazem sentido em nenhuma parte do mundo. Assim como o Fed é dovish novamente, talvez eles vão começar o seu programa em setembro devido ao escoamento de títulos. Caso isso acontecerá, isso também será um bom passo em certa direção. O processo correto seria caso se o BCE conseguisse as taxas de juro de 0%. E se o Banco Nacional Suíço tornar as suas taxas de menos 0,75%, para quase zero, o que podia aproximadamente alinhar com a Europa e tal não afetaria o franco suíço. Durante a crise de 2009 houve muita liquidez no sistema. Nós acreditamos que o preço dos títulos aumentou muito por causa desse motivo. Portanto, eu não acho que o valor dos títulos aumentará tão rápido. Até poderá ligeiramente cair assim como a liquidez diminuiu. Agora podemos observar que muitos negócios foram mantidos apenas graças à liquidez e não por causa que eram fortes e de crescimento. Vamos dar uma olhada para a Europa e euro, assim como está por vir um tom positivo. Será que a sua opinião relativamente ao avanço da Europa também é positiva? Em geral, tínhamos um sentimento positivo desde 2009, após a crise dos títulos. Tínhamos movimento bullish durante esse período até o início deste ano. Agora, desde que a liquidez foi removida, será um pouco complicado. A situação na Europa está melhorando. Eles tomam medidas em algumas questões em relação aos bancos. As empresas estão crescendo novamente e a quantidade de desemprego está reduzindo. Portanto, esse é um momento positivo. Ao mesmo tempo, graças à liquidez, foi aumentado o nível da dívida. Então, nesse sentido, estamos numa situação pior. E como vamos lidar com enormes dívidas, caso se o BCE vai remover o estímulo? Correto. Então, tradicionalmente, os mercados estão acostumados de lidar com essas preocupações. E caso se não houver problemas, o que acontecerá? Essa é uma pergunta complicada.
Assim como cada vez temos menos preocupações, as situações políticas na Europa estão para ser resolvidas. O processo de Brexit pode demorar, mas já não é uma situação grave. Os bancos centrais estão em disposição para proteger qualquer queda em mercados de títulos. Nesse seguimento surge a questão que, caso se acontecerá qualquer pequeno problema que ninguém antecipava, isso poderá causar uma queda nos mercados. Por isso, pensamos que no fim desse percurso que tivemos até desde o início do ano, precisamos dar um passo para trás. Temos que ser um pouco mais cautelosos e eu acho que isso será compensado. Ian Mark, como sempre, foi um prazer. Obrigado pela sua visita. Obrigado pelo convite. Obrigado por assistir. Caso se gostou da entrevista e gostaria de assistir mais, clique em Dukascopy TV.